E aí pessoal, tudo bom? Estamos de volta aqui no canal Decifrando Geografia. Meu nome é Douglas Russo. Eu sou Matheus Almeida. E hoje a gente vai corrigir a prova da UERJ, o primeiro EQ de 2016. Vamos começar pela questão 45. Aí, quando ele te dá duas letras de música bastante famosas, Cidade Maravilhosa e Rio 40 Graus. Vamos direto para a questão, vamos olhar aqui a música para vocês que já conhecem bastante. A letra das canções Cidade Maravilhosa, de 1935, e Rio 40 Graus, de 1992, parece não retratar a mesma cidade. As diferentes percepções do Rio de Janeiro retratadas em cada letra podem ser associadas respectivamente às ideias de... Vamos lá. Primeira questão, ele fala ostentação da beleza natural. Aí você observa aqui na letra da Cidade Maravilhosa, ele começa Cidade Maravilhosa, cheio de encantos mil. Tá, beleza. Pode ter aí ostentação da beleza natural da cidade. Aí, segundo ele fala reformulação da segurança pública. Ele, em momento algum, vai falar no segundo texto de reformulação de segurança pública. Correto. Por isso, não poderia ser letra A. Por que não poderia ser letra B, Douglas? Bom, a letra B ela diz mistificação da relevância política, não menciona isso em nenhuma das duas letras, no caso, e caracterização da desordem urbana. Bom, essa caracterização da desordem urbana é mencionada na letra de Rio 40 Graus, da Fernanda Abreu. Entretanto, Cidade Maravilhosa não faz menção a mistificação nenhuma à relevância política do Rio de Janeiro. Então, letra B também não serve. Na letra C, ele fala de enaltecimento da tranquilidade social quanto à Cidade Maravilhosa. Em momento algum, você observa isso aqui na Cidade Maravilhosa, na letra da canção. Então, por isso também não vai poder ser a letra C. Vai ser, no entanto, a letra D, que ele fala de glorificação da identidade local, que ele fala Cidade Maravilhosa, cheio de encantos mil, Cidade Maravilhosa, coração do meu Brasil. Correto. Glorificação da identidade local. Aí, segundo ele fala reconhecimento de diversidade cultural. Lá no último trecho do Rio de 40 Graus, ele fala gatilho de destaque, marcação pagode e funk. Aí você verifica uma diversidade até de músicas também. Portanto, 45, letra D, de dado. Bom, vamos para a próxima então, questão 46. Questão 46. Tem ali uma imagem mostrando indústria petroquímica no Rio de Janeiro e a fonte é do site do Globo. A química permite ao homem realizar transformações íntimas na estrutura da matéria. Com seu desenvolvimento e aplicação nos processos de industrialização, a partir de finais do século XVIII, essas transformações passaram a se realizar em uma escala massiva, tendo efeitos ainda mais abrangentes. A cada vez que inovações mudavam a base tecnológica, produtos e serviços inéditos chegavam à sociedade, surgindo também problemas ambientais novos e complexos. Aí tem ali embaixo a fonte, é da Polipente Embalagens, textozinho de julho de 2011. E vamos para a questão. No desenvolvimento das indústrias ocorrido em diversas sociedades, acompanhado pela aplicação de conhecimentos científicos, destaca-se o caso da petroquímica, ilustrado na imagem que a gente viu acima. O principal problema ambiental causado pela indústria petroquímica está identificado em... Ou seja, ele quer uma relação entre o que está mostrando na imagem e o que está falando no texto. Letra A. Erosão de solos agricultáveis? Não serve, pois a imagem não evidencia isso. Letra B. Derrubada de reservas florestais? Embora isso possa até vir a acontecer, novamente, a imagem não clarifica essa característica no desenvolvimento das indústrias. Letra C. Produção de resíduos poluentes? A gente pode ver claramente na imagem, né, não, Matheus? Aqui, ó, muitos poluentes sendo jogados na atmosfera. Grande liberação. Exato. Exato. E na letra D, superexploração de recursos hídricos. Isso também é muito comum as indústrias realizarem essa exploração hídrica. Entretanto, novamente, a imagem não evidencia esse tipo de exploração hídrica. Então, a letra correta é a letra C. Vamos lá, próxima questão. Vamos lá, questão 47. A Lei Federal número 9.433, de 1997, estabelece que serão cobrados os usos dos recursos hídricos sujeito à concessão do Estado. Tal regulamentação modificou substancialmente as bases operacionais e econômicas da utilização da água bruta. Essa cobrança, embora criticada por alguns setores, foi um instrumento benéfico tanto em termos de conservação dos recursos hídricos, por estimular a gestão da demanda, como em termos de proteção ambiental. Até a aprovação dessa lei, as indústrias não pagavam pela captação da água diretamente de um manancial, a chamada água bruta, para utilizá-la em seus processos produtivos.
O instrumento de cobrança pela água bruta utilizada industrialmente obteve os resultados mencionados no texto, por quê? Lembrando aqui, os resultados que ele falou no texto foi, tanto em termos de conservação dos recursos hídricos por estimular a gestão da demanda, como em termos de proteção ambiental. Esse foi o benefício dessa lei federal. Aí vamos lá. Ampliou a dispersão do consumo? Não ampliou. Na verdade, ele vai diminuir. Reduziu a desigualdade de acesso? Também não. Se eu começo a cobrar para poder utilizar aquela água, vai ficar mais difícil o acesso àquela água. Então eu vou aumentar, na verdade, a minha desigualdade, tá? Só as maiores empresas vão pagar para utilizar essas águas diretamente. Exatamente. Mas mesmo assim, essas grandes empresas não vão querer ficar pagando toda hora para poder utilizar essa água. Elas vão começar a fazer o quê? Vão começar a reutilizar essa água. O que a gente vai chamar aqui na questão de reuso do bem. E é isso que a própria lei se dispõe a fazer, na verdade, fazer com que as pessoas não simplesmente gastem água e sim reusá-la, né? Achar algum jeito de reciclar essa água. Portanto, vai haver um estímulo ao reuso do bem. Questão 47, letra A. Isso aí. Bom, vamos para a próxima questão. 48. Em La Habana, de olho nos novos negócios, Os novos negócios em Havana impulsionaram outro setor até então pouco em voga na ilha, a publicidade. As histórias de pequenos empreendedores que deram certo foram a inspiração para a revista eletrônica mensal Em La Habana, que chegou ao seu 3º número em março deste ano. O objetivo, segundo dos seus criadores, é mostrar o que está acontecendo na cidade e as transformações no país, principalmente a capital. Bom, o texto é adaptado do jornal O Globo, de 2015, a matéria. Bom, basicamente o texto trata um pouco sobre esses novos empreendedores e a revista falando sobre esse crescimento desses pequenos empreendedores em Cuba, principalmente aqui na capital, Havana. Aí vamos para a questão. Cuba passou a ser um país socialista após a Revolução de 1959. Nas últimas décadas, porém, tem vivenciado mudanças derivadas na dissolução da União Soviética, dentre as quais estão as citadas no trecho da reportagem. A expansão destes novos negócios cubanos está diretamente relacionada à expectativa da seguinte possibilidade, ou seja, o que a pergunta está te induzindo a perceber aqui? Expectativa da seguinte possibilidade, ou seja, ele quer que você diga o que isso pode causar, pode vir a acontecer no futuro. Entretanto, por ser uma expectativa de possibilidade, uma possível coisa acontecer, não existe. Então vamos lá. Letra A. Integração com países latino-americanos? Bom, o texto não só não trata disso, como Cuba hoje em dia já realiza alguns acordos comerciais com países latino-americanos, como por exemplo o Brasil. Letra B. Celebração de acordo comercial com a China. Bom, o texto novamente não trata da China e nem de nenhum negócio de Cuba ou de empreendedores cubanos na China. Então, também não é letra B. Letra C. Fim do embargo econômico norte-americano? Bom, essa é a resposta. E por que essa é a resposta? Bom, eu falei aqui que a questão está pedindo a expectativa da seguinte possibilidade. O embargo americano para Cuba ainda está em vigor, tá? Entretanto, os Estados Unidos e Cuba andaram se relacionando, tendo alguns acordos, algumas conversas, para que fosse estudada a possibilidade do fim desse embargo em Cuba. Então é isso que o texto está tratando, novos investimentos, novos tipos de empreendedores em Cuba, principalmente, novamente, em Havana, como disse ali o texto. Letra D, liberação para investimentos de capitais europeus. O texto não trata disso, não foi mencionado isso, embora isso possa vir a acontecer também. A questão fala mais da possibilidade da abertura comercial entre Estados Unidos e Cuba, o que representaria o fim do embargo econômico norte-americano. Vamos lá, questão 49. As imagens noturnas por satélites revelam a distribuição espacial do consumo de energia elétrica, permitindo identificar diferenças importantes entre as sociedades humanas, como no exemplo abaixo. Aí tem um mapinha, como vocês estão podendo ver aí na tela. Vem aqui, a gente pode ver China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, e aí tem o Mar Amarelo e o Mar do Japão. Essa obviamente é uma imagem de satélite da Ásia, né? E essa imagem estava lá no site da National Geographic. Vamos lá. A imagem indica diferentes padrões espaciais do consumo de energia entre as regiões norte e sul da Península Coreana, ou seja, Coreia do Norte e Coreia do Sul.
Entre essas regiões, tal diferença é explicada principalmente por seus respectivos níveis de... Bom, lembrando que está pedindo aqui explicada principalmente, embora outras opções possam se encaixar nessa questão, a que mais se encaixa é o que vai ser considerado correto. Letra A, poderio militar. Essa imagem de satélite não mostra em nada o poderio militar de nenhum desses países relacionado com o consumo de energia. E poderio militar também não significa que você tem um grande consumo de energia dentro da população, tá? Ele pede aqui para você explicar o grande consumo de população, a diferença do consumo de energia pela população. Correto. Vamos para a letra B. Democracia política. Novamente, o que a imagem mostra, o que ela clarifica para a gente, não é uma questão política. Então, não importa se é uma ditadura ou se é uma democracia, o que a questão está mostrando aqui é a espacialização do uso da energia, ou seja, essa grande área iluminada que está aí na foto é um grande foco de uso de energia elétrica, são as luzes das cidades dali. Um destaque aqui, que ele fala de democracia política, aí você olha para a China está toda iluminada. Exato. Que lógica é essa? Não é o melhor país para a gente usar como exemplo de democracia, né? Letra C, contingente populacional. Bom, também não. Não é uma resposta correta, porque você pode ter uma população muito grande e ela, de fato, usar uma energia quase que 24 horas por dia por ser um grande centro urbano. Você pode também ter uma população pequena, bastante concentrada, que vai fazer esse uso de energia e que mostraria aqui o consumo de energia espacializado na foto satélite. Então, também não é. Letra D, desenvolvimento econômico. Essa é a resposta certa e a gente percebe isso por causa da Coreia do Sul, que tem um país bastante rico, bastante produtor de tecnologias, tem um polo de tecnologia, e a China também, que tem bastantes indústrias, seus centros urbanos são bastante cheios, e nos dois casos, tanto da China quanto da Coreia do Sul, a energia elétrica, né, nas casas e nos centros urbanos é bastante usado, que gera essa iluminação que é sim captada pelas imagens de satélite. Entretanto, na Coreia do Norte, nem toda a população, nem todo mundo, né, da população tem acesso a todos esses recursos de energia, internet e essas coisas que a gente está acostumado no dia a dia. Então, um destaque aqui também na questão, se você olhar para a China, na China, somente o litoral dela está bem iluminado. Correto. O que fica ali? As ZEs, né? Zonas econômicas especiais. Exatamente. Bem apontado aí pelo Matheus. A Coreia do Sul é o quê? Um tigre asiático, certo? Recebeu investimento dos Estados Unidos. Correto. Na época da Guerra Fria. Então também por isso esse desenvolvimento econômico. E hoje em dia a Coreia do Sul é um país bastante desenvolvido, além disso, no caso, né? É o país que tem a internet mais rápida, e isso demonstra, isso é um fato que demonstra também essa utilização dessas tecnologias pela população. Vamos para a próxima questão então, galera. Portanto, o gabarito da 49, letra D. Letra D de dado, L de Douglas. Vamos lá, galera. Vamos lá, questão 50. Compare as imagens a seguir. Na imagem 1, apresenta-se o desenho original do perfil de uma cabeça humana sobre uma representação possível do globo. Na imagem 2, esse mesmo desenho é apresentado em um planisfério elaborado com a projeção cartográfica de Mercator, que é utilizada desde o período das grandes navegações. Observa aí na imagem, observa o que ele falou, a cabeça humana bonitinha. Na segunda imagem 2, você tem uma distorção maior pode-se dizer assim, no cabelo dele, já no pescoço dele, né? Na região ali da testa do pescoço tá realmente meio distorcida. Aí vamos lá, questão agora. Com base na comparação entre essas imagens, conclui-se que o território das Américas, que tem a área mais ampliada com o uso da projeção de Mercator, as pessoas tiveram um pouquinho de dificuldade nessa questão aqui porque botou uma cabeça. Não sei mais o que significa, o que é isso. Eu só sei mapa com países. Se botar um planeta eu sei, mas se botar uma cabeça, amigo, aí não sei mais nada. Vamos pensar aí, na cabeça, no desenho 1, que o nariz dele seria onde passa a linha do Equador. Uhum. E já assim, na testa, seriam os polos. Ele é mais próximo dos polos, correto. Aí quando a gente lembra da projeção de Mercator, ele faz o quê? Ele preserva qual parte do planisfério? A parte ali do Equador, certo? E na parte dos polos ele distorce mais. Fica exagerada. Aí agora você observa aqui as opções que ele deu os países: Brasil, México, Argentina e Groenlândia. Qual país fica mais distante ali do Equador? Brasil? Não. México? Não. Argentina? Também não. Então a resposta vai ser Groenlândia. É que mesmo não sendo um país, no caso, é o território ali que a questão está pedindo das Américas, né?
que ficam mais distorcidos porque devido à proximidade com o polo, como a gente tem falado aqui na questão. Exatamente. Bem facinho essa questão, galera. O território que é bastante utilizado, né? Porque os professores dão bastante exemplo em sala de aula, falando sempre, o território da Groenlândia é o mais representado aí como distorção. Até porque ele fica bem próximo ao polo. Questão 51 agora. No fim da década de 1960, sob a justificativa de evitar a internacionalização da Amazônia, os governos militares distribuíram terras e subsídios a quem se dispusesse a se embrenhar na floresta. Atualmente, 36% do gado bovino e 5% das plantações de soja do país encontram-se na região amazônica. Investir ali é um ótimo negócio. As terras custam até um décimo do valor no Sudeste. Vamos lá. Aqui no texto, ele falou aqui de distribuição de terras na década de 60. Lembra aí que na época da ditadura militar o governo tinha aquela ideia de integrar para não entregar. Mas tinha aquele slogan incentivando a ida de pessoas para lá, dando terras para as pessoas irem para lá, certo? Questão aqui. Recentemente, a ocupação econômica da Amazônia vem passando por várias alterações, como a expansão do agronegócio citado no texto. Um efeito negativo e outro positivo ocasionados por essa expansão estão respectivamente identificados em... Vamos lá, quando a gente pensa no agronegócio, a gente pensa numa estrutura mais desenvolvida, com grande empregabilidade de mecanização e também um grande uso de terras, né? Certo? Aí vamos lá, se eu falo de grande uso de terras, aí na questão de letra dele fala assim, você tem a poluição ambiental como um ponto negativo e a redistribuição da propriedade fundiária como um ponto positivo. Então, eu vou começar a cortar a letra D por conta dessa redistribuição de propriedade fundiária, já que o agronegócio vai começar a utilizar bastante terras. Não propicia nenhuma redistribuição, nenhuma reforma nenhuma. Letra C, ele fala de destruição da fauna e renovação das fontes de energia. Você não vai ter renovação de fonte de energia alguma como ponto positivo aí de desmatamento, tá? Letra B, ele fala de assoreamento dos rios. Você pode sim até acontecer isso, você desmata, você facilita o processo erosivo, você vai ter... vão levar sedimentos até os rios, vão causar o assoreamento, correto? Porém, ele fala aqui de modernização de ferrovias. Você muito mal tem rodovias naquela região, você tem a Transamazônica muito mal feita ali. Aliás, esse projeto de possível modernização de ferrovias que a questão implica ali seria excelente, né, para poder transportar os alimentos, seja lá qual fosse a produção, para o Sudeste, para os portos, para exportação. Seria mais econômico, menos poluente, menos oneroso do ponto de vista financeiro. Então, realmente, isso não aconteceu, isso não acontece, quem sabe, né? Você pode até ter ali também a estrada de ferro Carajás-Tapajós, né? Poder exportação de minérios, né? Mas ainda assim não caracteriza um ponto do agronegócio. Não. Aí a resposta é a letra A. O desmatamento como ponto negativo. Correto. E a geração de empregos. Por mais que você tenha grande uso de mecanização no agronegócio, você vai ter uso de pessoas e você vai estar gerando emprego para aquelas pessoas. Até porque a área que é utilizada para pasto do gado não tinha nenhuma utilização, ninguém trabalhava naquela área porque era uma área florestada. Então tá deixando aí, você desmata uma área que ninguém está usando para nada e você começa a levar a sua equipe, seja lá o veterinário do gado, as pessoas que vão cuidar das máquinas, da produção, ou seja lá o que for do agronegócio por si mesmo, para essa área, gera emprego e desmata a área que vai servir de pasto. Então é letra A, é letra o que, questão 51, letra A. Correto. Vamos para 52 agora então. Questão 52, hein? Vamos lá, vocês estão vendo aí a imagem, né? Que vocês podem perceber, né? E aqui na legenda vem dizendo, retirada da última estátua equestre é o quê? De equinos, do general Francisco Franco, na cidade de Santander, na Espanha, 18 de dezembro de 2008, é uma matéria do Globo. Em 2007, na Espanha, aprovou-se uma lei que possibilitou indenizar vítimas da Guerra Civil que ocorreu na Espanha entre 1936 e 1939 e também do governo de Francisco Franco, que foi de 39 até 75 do século passado. A ação retrata na fotografia também é decorrente dessa lei, ou seja, a retirada, né, dessa estátua é decorrente dessa lei de 2007. No contexto das denúncias e apurações acerca dos limites cometidos pelo governo franquista, a retirada da estátua equestre está associada à seguinte proposta. Letra A, rejeição da história política.
Não. Embora seja uma estátua de um ex-governante espanhol e eles estarem fazendo essa retirada, a retirada dessa estátua não deve-se ao fato de uma rejeição da história, e sim uma aceitação do fato dos crimes cometidos na época do governo dele e eles não quererem mais essa associação. Letra B. Reforço da identidade nacional. Essa opção não condiz em nada com a retirada da estátua ali da cidade de Santander. Letra C. Redistribuição do patrimônio cultural. Eles não estão indo levar a estátua para lugar algum. É a retirada e não realocação da estátua. Letra D. Redimensionamento da memória social. Essa é a opção correta, porque, na verdade, eles não querem mais associar a imagem de governante que cometeu muitas ações ilícitas com a cidade. Ou seja, embora eles reconheçam que ele foi um presidente, eles também reconhecem o fato de que esse presidente, esse governante, né, na verdade, né, porque ele governou de 39 a 75, esse governante não foi o melhor e eles não querem associar essa imagem de ações ilícitas, ilegais, com a cidade em si, no caso Santander. Então é letra D. Você pode fazer um link aqui também com Rio de Janeiro, a ponte Rio-Niterói, ponte Costa e Silva, que estão também mudando o nome dela, quem mudar o nome dela, tirar o nome ponte Costa e Silva, né, botar ponte Rio-Niterói. Aliás, para quem não sabe, Costa e Silva foi um dos governantes do governo militar, exato, e devido a isso, muitas pessoas preferem não associar o nome da ponte, preferem chamar de ponte Rio-Niterói. Tem a ideia de que esse período não foi muito bom para algumas pessoas. A mesma coisa acontece aqui no caso Francisco Franco, também não querem associar a imagem da cidade com ele. Vamos para a próxima questão, questão 53. Fala aí, galera. Aqui agora a questão 53, a gente teve um pequeno problema nela, a gente perdeu o áudio dela, tá? Então vamos refazer aqui agora. Vamos lá. Questão 53. O passado sempre fez parte do cotidiano de diversas sociedades contemporâneas. Esse não foi o caso do Brasil. O peso material e simbólico das reformas urbanas herdadas de tempos anteriores foi há muito menos paralisante do que na Europa. O projeto modernizador do século XIX fundamentou-se na esperança de um futuro melhor e na rejeição do passado, na abolição de seu vestígio e na sua superação. Essa fé no país do futuro tornou-se uma ideologia avassaladora a partir da República. E isto explica por que foram tão bem sucedidas no século XX as reformas urbanísticas radicais que tanto transformaram a face de diversas cidades brasileiras. Uma intervenção específica do poder público no espaço da cidade do Rio de Janeiro, que ilustra de modo exemplar a perspectiva descrita no texto por responsável pela. Vamos lá, ele fala no texto que o projeto modernizador do século XIX. No século XIX, haviam projetos que visavam a derrubada do Morro do Castelo. Esse foi um dos maiores símbolos da urbanização da cidade do Rio de Janeiro, que aconteceu na reforma Carlos Sampaio, que aconteceu lá na década de 1920, tá? Antes disso, a gente teve uma outra reforma bastante significativa para o Rio de Janeiro, a reforma Pereira Passos, que é bastante falada em sala de aula. Uma reforma bastante importante, porque se baseou naquele modelo parisiense, na abertura de estradas. A gente queria mudar a visão do Rio de Janeiro. Lembrando que o Rio de Janeiro tinha apelido de Porto Sujo. Os imigrantes não queriam passar pelo Rio de Janeiro. Também tinha um outro apelido que era Túmulo dos Imigrantes. O Rio de Janeiro é muito mal visto pelos países de fora. Então, para a época, pensava-se em mudar essa visão. Então, começaram a ocorrer reformas. A reforma Pereira Passos, uma das reformas mais significantes para a gente, e a reforma Carlos Sampaio, que teve como consequência a derrubada do Morro do Castelo, que só foi acabar na década de 30. Muitas pessoas nessa questão aqui marcaram a urbanização do Aterro do Flamengo. Vamos lembrar aqui que a urbanização do Aterro do Flamengo ela foi resultado do desmonte do Morro do Castelo e Morro de Santo Antônio, que foi usado para poder aterrar essa região e também outras regiões como a Lagoa, como a Urca. Tá beleza? Então vamos lá. É a questão 53, gabarito, letra C, a derrubada do Morro do Castelo. Lembrando, mais uma vez, você, se não tiver a prova, vai aqui embaixo que tem nos comentários o link do Dropbox para você baixar a prova. A gente está corrigindo o ERJ 2016 primeiro aqui, tem o gabarito também. Se você, não perdi, tem ali embaixo também. E a gente está aqui comentando para você entender o porquê de cada opção escolhida. Não entendeu alguma explicação também? Bota aí o comentário, fala alguma coisa. Pô, explica melhor isso daqui. Correto. Que no próximo vídeo, ou a gente faz só um vídeo para explicar para você algumas pontos aí. Correto. Tanto no Facebook quanto no Twitter. Não precisa ser aqui, especificamente no YouTube também. Em breve, um futuro, também vai ter o WhatsApp aí decifrando a geografia.
Vamos lá, 54. Vamos aí, vocês estão vendo aí o mapa e está dizendo aqui a questão. No mapa abaixo, o território brasileiro foi redividido em apenas 5 unidades federativas. Ou seja, vamos parar aqui um pouco a questão e entender. Quando ele está falando unidade federativa, ele está querendo aqui, nesse caso, trabalhar com os estados brasileiros. Nesse caso, hein? Preste atenção. Exato. Nisso. Todos, aí vamos voltar. No mapa abaixo, o território brasileiro foi redividido em apenas 5 unidades federativas, todas com população equivalente em torno de 40 milhões de pessoas. Desses 5 estados representados nesse mapa aí, exclusivo para essa questão, cada estado, cada unidade federativa dessa teria, no caso, 40 milhões de pessoas. Então vamos para a questão. Considerando a realidade atual do Brasil, essa redivisão territorial também igualaria a seguinte característica socioespacial. Lembrando que ele está dizendo que, considerando a realidade atual, se você estiver vendo o vídeo em 2020, sei lá, pode ser que essa lei tenha mudado, mas hoje em dia as leis vigentes da questão são essas, é isso que ele está pedindo. Letra A. Nível de renda por habitante? Não igualaria o nível de renda por habitante, não teria uma renda per capita igual, porque a economia de algumas áreas seria um pouco mais forte, entretanto a população seria o mesmo. Então, na hora que uma economia mais forte fosse dividida pela mesma quantidade, iria dar uma distorção nessa renda per capita, no caso, esse PIB per capita de cada unidade federativa representada. Nessa questão ele colocou ainda Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais juntos, né? Então Exato. Você não tem uma lógica aí nessa ideia, né? Exato. Letra B, oferta de água por domicílio? Não, novamente, ele também não faz menção à distribuição de água entre a população de cada município ali. Algumas áreas são marcadas mais por estações de seca, como por exemplo a Caatinga, que nem sempre vai ter uma chuva constante nessa área. Já ele também bota no outro estado ali, a Amazônia, que tem chuvas constantes, uma região equatorial cercada de rios de grande volume. Então essa divisão também não daria certo, essa divisão de oferta de água por domicílio. Muita gente marcou essa questão aí porque viu o caso de São Paulo no início do ano, né, com falta de água. Associou. Aí viu que São Paulo estava destacado ali, e o pessoal, não, São Paulo está incluído. Exato, tá mas sozinho. não é o caso. Não é. Letra C, produção de alimentos por área também não é uma resposta correta, porque, por exemplo, a gente tem o centro-oeste do Brasil e o norte do Brasil tem uma área enorme com agronegócios, são grandes produtores de alimento. E isso não quer dizer que se a gente pegasse a divisão de todas essas produções do norte, do sul, iria dar uma divisão correta para essa população. Então, algumas áreas teriam um destaque maior, seja na produção de alimento, seja num PIB maior devido à economia, ou seja numa distribuição de água, né? Mas não ocorre, não fica legal. E aí tem a letra D aqui, proporção de eleitores por senador. Lembrando que hoje, o que rege na lei é que cada unidade federativa, ou seja, cada estado do Brasil, tem direito a 3 senadores em Brasília. Nessa nova divisão de 5 unidades federativas, cada unidade federativa dessas 5 apontadas no mapa teriam 3 senadores. E o que mais teria de igualdade entre elas? 40 milhões de habitantes. Então são 3 senadores para cada 40 milhões de habitantes. É a resposta certa, a letra D, coisa que não ocorre hoje. Cada estado tem 3 senadores, embora, por exemplo, a população do Acre seja bastante diferente da população de São Paulo. Há um número absurdo a mais de população de habitantes em São Paulo. Os dois têm a mesma quantidade de senadores, coisa que a questão aqui mostra um mapa que não representaria essa situação. Resposta certa, letra D. Vamos lá, questão 55 agora de novo, eu sempre me dando muito bem, né? Pegando sempre textinhos, né? O Douglas com imagens de novo. Leio, então você pode ler, fique à vontade para ler. Vou ler aqui para o Matheus, ele vai resolver para vocês a questão 55. Em Nova York, a habitação social vive o boom das rendas mistas. 50-30-20 é o termo quente na cidade norte-americana de Nova York hoje em dia. É também o apelido dos imóveis financiados pela prefeitura que miram a integração das rendas mistas na habitação. Nesse modelo de empreendimento, 50% das unidades de cada prédio são ocupadas por famílias de classe média, 30% por moradores de classe média baixa e 20% destinam-se à baixa renda, daí 50-30-20. O presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional de Nova York, Mark Jarr, afirma que a instituição já financiou e construiu quase 8 mil apartamentos neste modelo 50-30-20. Aí tem uma frase dele aqui. Acreditamos que prédios com rendas mistas e bairros com economias diversas
são pilares de comunidades estáveis. Aí está aqui adaptado do site da Prefeitura de São Paulo. Vamos lá. Agora eu posso fazer a questão. Leia aí, Matheus, anunciado para a galera. Vamos lá. O Estado é um agente fundamental na produção do espaço, pois suas ações interferem de forma acentuada sobre a dinâmica e organização das cidades. A principal finalidade de uma política pública, como a relatada no texto, é... Vamos lá. Ele fala aqui que dentro de uma mesma região, no mesmo prédio, ele vai ter 3 tipos de classes sociais. Se ele está botando três tipos de classes sociais, não está separando delas, está fazendo o quê? Está aumentando ou reduzindo a segregação socioespacial? Ele está reduzindo. Que vai ser a nossa alternativa, né? Ele fala aqui, ó, letra A já, reduzir a segregação socioespacial. Resposta... Pode falar. Esse socioespacial quer dizer sócio da parte da sociedade em si, as diferenças das pessoas com renda mais baixa ou renda mais alta, e espacial é onde elas vão se alocar, vão habitar na cidade, ou seja, não vai ter uma área de pobres, uma área de ricos, vai ser uma área um pouco mais mista, onde a galera toda vai viver ali, vai ter um prédio com uma pessoa de classe média, uma classe baixa, eles vão estar convivendo no mesmo ambiente, no mesmo recorte espacial, vão ter pessoas de diferentes classes sociais. Na letra B, ele fala assim, levar a arrecadação municipal. Muitas pessoas marcaram isso, mas se você parar para pensar, você bota dentro de um prédio, todo mundo de classe alta, você estaria assim elevando a absorção de impostos, daquela área ali. Correto. Mas agora você começa a botar naquele prédio classe alta, média e classe baixa. Você está reduzindo a sua arrecadação de impostos, tá? Por isso não vai poder ser letra Na verdade, B. nem reduzindo, sim redistribuindo. Na verdade, redistribuindo, né? Ficaria até mais certinho. Aí ele fala desconcentrar a população urbana, também não vai ser, e favorecer a atividade comercial, também não. A resposta vai ser letra A, reduzir a segregação espacial. Você vai englobar 3 tipos de classes dentro de um prédio só. Correto. Questão 56. Existe uma relação direta entre o dinamismo das práticas sociais e as transformações nos indicadores demográficos das sociedades. Observe nos gráficos um exemplo de alteração de comportamento social no Brasil. Aí vamos lá, o gráfico fala sobre proporção de nascidos por idade média da mãe no Brasil entre 2000 e 2012. Aí a gente observa aí que menos de 15 anos você tem uma leve elevação, né, de filhos por mulher, vai de 0,9% a 1%. Entre 15 e 24 anos você tem uma queda. As pessoas estão tendo menos filhos aí. Agora de 25 em diante, elas começam a ter filhos, né? Isso comparando de 2000 até 2012. Exatamente. Aí vamos para a questão. As mudanças verificadas entre os anos 2000 e 2012 ocasionam o seguinte comportamento demográfico. Elevação da expectativa de vida. O gráfico não fala em momento algum de elevação de expectativa de vida. Ele também só fala até 40 anos de idade no Brasil. Exato. A gente fala de 40 anos de idade no Brasil de 2000 a 2012, você não pode falar de expectativa de vida, né? Bem longe da expectativa de vida. Hoje em dia gira em torno de 80 a 73 anos aí, né? Aí, segundo, a letra B, ele fala de ampliação da população escolar. Também não é falado isso na questão em momento algum. Letra C, ele fala de redução da taxa de fecundidade. O que seria a taxa de fecundidade? Quando a gente vai dar aula de população, é um conceito básico que a gente fala, né, logo no início, que taxa de fecundidade. O aluno normalmente não quer saber, está ali dormindo, a população é fácil, não quero saber o que é isso. Exato. Taxa de fecundidade seria o quê? Número médio de filhos por mulher. Se eu tenho uma taxa de 2,1 filhos por mulher, minha população está crescendo. Se eu tenho uma taxa de 2 filhos por mulher, minha população está está tendo um passivo demográfico, não estou nem acrescentando nem diminuindo minha população. Exato. Porém, se eu tenho uma taxa de 1,9 filhos por mulher, minha população está diminuindo, certo? E é o que está mostrando no gráfico. As pessoas até 24 anos elas estão tendo menos filhos. Então, minha média de filhos por mulher é menor. A partir dos 25 anos, eu começo a ter um filho. Exato. Se eu tenho meu primeiro filho com os 25 anos, o meu segundo filho eu vou ter quando? Próximo dos 40, lá no final do período fértil da mulher. Você que estudou biologia sabe muito bem que chega uma certa idade, normalmente após os 40, entra a menopausa e a mulher já não pode mais ter filho. Por isso esse gráfico mostra acima de 40 e o número acima de 40 é bem pequeno também. Lembrei que antigamente a sua avó aí, ou até mesmo algumas tias ou tios, tinham bastante filhos. Tinham 6 filhos, 7 filhos. Esses dias aí eu estava conversando com algumas pessoas, falaram, eu tenho 15 tios. Eu fiquei assustado. Eu escutar isso hoje é mesmo assim, né?
Eu costumo falar, eu tenho 5, 6 tios. Aí quando fala 15, eu acho assustador. Bem assustador, grande, né? Ah, então, isso deve ser ao fato também, pela época dos seus avós, normalmente, naquela época era bastante comum ter filhos bem cedo. Casava-se mais cedo, tinha filho mais cedo. Hoje em dia, o que a mulher faz? A mulher, tratando-se, né, no caso da fecundidade, investe mais na sua própria carreira, vai trabalhar e só depois de adquirir uma estabilidade financeira é que ela resolve planejar com o marido dela ter um filho, entendeu? Hoje em dia tem um planejamento, né? Planejamento familiar, planejamento de vida. As pessoas realmente não querem perder o padrão de vida delas, né? Correto. Existem até alguns tipos de casais que eles preferem não ter filhos para manter a renda. Exatamente. Não perder esse padrão de vida. Exato. Então a questão 56 aí, ó, letra C, redução da taxa de fecundidade. Você vai ter menos filhos por mulher. As pessoas começam a ter seu primeiro filho a partir dos 25 anos. Exato. Certo? Então, 56, letra C. Exato. Vamos lá, questão 57. Homenagens e protestos marcam o dia de Martin Luther King nos Estados Unidos. Para quem não sabe, Martin Luther King foi um grande defensor dos direitos dos negros nos Estados Unidos. Aí tem aí a imagem, né, do site cnab.org.br e o que está dizendo nesse cartaz ali atrás? Black Lives Matter. Em português significa vidas negras importam, né? Então vamos lá, vamos ler a questão. No último mês de janeiro, nas comemorações do dia de Martin Luther King, propagou-se mais uma vez a frase Black Lives Matter, vidas negras importam, que surgiu nos protestos gerados pela morte do jovem negro em agosto de 2014 na cidade norte-americana de Ferguson. A utilização dessa frase nas comemorações de 2015 aponta para uma contradição existente entre uma característica da ordem pública norte-americana e um impedimento ao pleno exercício dos direitos civis. Essa característica e esse impedimento, respectivamente, são: letra A, prevalência do republicanismo e existência de grupos paramilitares. Não tem nada a ver com a questão essa letra. A letra A não fala de nada que o texto ou a imagem estão mencionando. A imagem fala sobre as lutas, né, pelos direitos dos negros americanos, que as vidas deles sim são tão importantes quanto a de qualquer outra etnia americana, que não é para ver um genocídio de negros, nem de brancos, nem de nenhuma etnia. O texto também fala da mesma coisa e menciona o caso de 2014 lá do garoto americano, o jovem negro que foi morto. Na letra B, legitimidade do associativismo e regulação dos movimentos populares, embora de fato seja um movimento popular, não faz menção ao movimento socioeconômico ou de sociedade, é um movimento especificamente étnico dos negros americanos, novamente. Letra C, vigência do ideal democrático e permanência das desigualdades étnicas. Ou seja, está perguntando uma característica e um impedimento. A característica seria a vigência do ideal democrático, que é isso que ele está pedindo, dos direitos civis, e o impedimento, ou seja, o que impede que esses direitos sejam de fato respeitados. Aí está dizendo aqui, a permanência de desigualdades étnicas. Foco na palavra étnicas, que é tudo que a questão está mencionando, né? Ele menciona toda hora da etnia norte-americana negra. Afinal, o Martin Luther King, que também é mencionado na questão, e o garoto norte-americano que morreram, eram negros, e no caso de Luther King, esse lutava pelos direitos de igualdade entre negros e americanos na década de 60, também, né, nos Estados Unidos, do século passado, né, claro. Letra D, garantia da liberdade de manifestação e monitoramento das redes sociais. Embora o que é mencionado nessa letra possa vir a ser verdade, sim, o que mais se encaixa na questão é a questão da vigência do ideal democrático e permanência das desigualdades étnicas, letra C, resposta da questão 57. Bom, vamos para a próxima questão, 58. Na questão 58, temos aqui um gráfico dizendo democracia versus ditadura. E aí ele mostra um gráfico que vai de setembro de 89 até dezembro de 14, mostra a opinião, 3 diferentes opiniões, dele a gente pode ver 66% no caso de dezembro de 2012, dizem que a democracia é sempre melhor, 15% tanto faz e 12% incrivelmente diziam que a ditadura era melhor. Bom, aí na coluna da esquerda, né, onde fica na verdade ali o percentual da opinião das pessoas, e abaixo ali na linha de baixo tem ali a linha do tempo. Esse gráfico foi adaptado da Folha de São Paulo.
No dia 15 de março de 1985, a presidência da República do Brasil foi assumida por um civil após 21 anos de governos militares, que durou de 64 a 85. Nos 30 anos posteriores, houve um conjunto de mudanças destinadas a pôr fim às práticas autoritárias até então vigentes. A partir da análise do gráfico, a tendência observável na opinião pública resulta de uma nova conjuntura caracterizada por: letra A, regularidade das eleições? Não. Por que não? A gente vê aí que até Itamar Franco houve sempre um período um pouco conturbado na questão da regularidade das eleições, porque Sarney só assumiu porque Tancredo morreu antes de assumir, Collor sofreu impeachment, aí seu vice, Itamar Franco, foi o presidente, e aí após isso a gente começou a ter uma certa regularidade, porque a FHC ficou 2 mandatos, Lula ficou 2 mandatos, Dilma está hoje em dia no seu 2º mandato, entretanto a opção A está errada, porque ela também ignora a opinião pública aqui que está mostrando no gráfico. Letra B, extinção do unipartidarismo. Nem na época da ditadura era unipartidarismo, então nem se aplica ao Brasil, pelo menos nesse período. Fortalecimento do poder executivo, nem menciona isso no gráfico e, novamente, também ignoraria, no caso ali, a opinião pública. Letra D, valorização da liberdade de expressão. Exatamente isso que a gente está podendo ver aqui na questão. O Brasil hoje é uma democracia e a gente vê que, em dezembro de 2014, 66% diziam que a democracia era sempre melhor e 12%, incrivelmente, diziam que a ditadura era melhor. O movimento contrário jamais existiria, jamais numa ditadura você vai conseguir dizer que uma democracia é mais efetiva, é melhor para todos, sem acabar sofrendo nenhum tipo de repressão. E na questão da democracia você é livre para falar o que você quiser, mesmo que seja apoiar uma ditadura, como é o caso aqui, 58, letra D. Vamos então para a próxima questão, Matheus. Vamos lá, questão 59. As comunidades quilombolas, que são predominantemente constituídas por população negra, se autodefinem a partir das relações com a terra, do parentesco, do território, da ancestralidade, das tradições e das práticas culturais próprias. Estima-se que em todo o país existam mais de 3.000 comunidades quilombolas. Existam, ainda hoje. O Decreto Federal número 4.887, de 20 de novembro de 2003, regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos. A demarcação das terras de comunidades quilombolas é fato recente nas práticas governamentais brasileiras. Lembrando, pessoal, que não lembro o que é comunidade, o que foram e que são as comunidades quilombolas. Elas surgiram na época ainda do período colonial, né? E elas eram basicamente refúgios, né, de ex-escravos, conseguiam fugir das terras dos seus donos na época. E aí o que está mostrando aí na questão, esse texto, ele menciona, né, como elas evoluíram, né, aonde foi. Se elas existem até hoje, não eram as mesmas pessoas que vivem. Então, os descendentes dessas pessoas que fugiram são as pessoas que hoje vivem nessas, infelizmente, comunidades quilombolas, né, que não têm a devida atenção que mereciam. Enfim, vamos lá. Um dos principais objetivos dessa política pública é viabilizar a promoção de aceleração de reforma agrária. Não tem nada a ver você relacionar a reforma agrária com a comunidade quilombola aqui nesse caso, tá? Aí ele fala de reparação de grupos excluídos. Vai ser a nossa resposta. Ele fala aqui, ó, regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, demarcação e titulação de terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos. Ou seja, antigamente tinham bastante dificuldade de ocupar essas terras, não tinham reconhecimento. Agora passaram a ter esse reconhecimento. Até também identificação, que é bem provável que muitos desses habitantes de quilombos hoje em dia não tenham nenhuma identificação nacional, ou seja, uma identidade como você tem aí hoje em dia. Aí ele vai para a letra C, absorção de trabalhadores urbanos, nada a ver. E reconhecimento de diversidade étnica, que ele fala que essa política pública busca viabilizar. Isso aqui no Brasil já existe esse reconhecimento de diversidade étnica. Exato. Todo mundo sabe bastante. O Brasil é um dos países que qualquer um pode falar, sou brasileiro. Bem miscigenado. Você não vai saber se realmente é brasileiro ou não. Né? Você vai falar, deve ser brasileiro mesmo. Com essa diversidade étnica que existe dentro do Brasil. Não tem um padrão, lourinho, então negro, então olhinho puxado, é uma mistura completa de todas essas etnias. Né? Exatamente. Então, ó, questão 59, letra B.
Questão 60, última questão da prova, vamos lá, pessoal. A Europa passou por grande número de reconfigurações territoriais em virtude das disputas seculares entre os povos do continente. No mapa abaixo, elaborado em 2014, estão assinalados para cada país europeu o nome da última potência estrangeira a desocupar aquele espaço nacional e o ano em que isso ocorreu. Então vamos observar um pouquinho o mapa que vocês estão olhando. O mapa é da National Geographic e ele mostra aqui uma enorme área ao leste aqui, ou à direita, no caso desse específico mapa, de uma área ocupada pela União Soviética, né? Aí a gente tem alguns países aqui, como por exemplo Portugal e Espanha, ocupados pela França, e o ano em que a França deixou de ocupá-los. Aí a gente também aí a França e o ano em que a Alemanha deixou de ocupar a França. Enfim, vários países aqui e, novamente, como disse a questão, a última potência que os dominou. Bom, então vamos para a questão aqui. A desocupação estrangeira da Europa Oriental, ou seja, o leste europeu, após a Segunda Guerra Mundial acabou, período da Guerra Fria, está associada ao seguinte contexto geopolítico. A desocupação após essa Segunda Guerra Mundial, aonde? Na Europa Oriental, o leste europeu, está associada ao seguinte contexto geopolítico. Está aqui na letra A, fim da Guerra Fria. Então, o que a gente observa? Após a Segunda Guerra Mundial, veio a Guerra Fria, a União Soviética ela se apropriou, de uma certa forma, desses territórios do leste europeu, né? E você pode reparar que na maioria deles aqui, a gente está vendo um ano de desocupação próximo na década de 90 do século passado, 1990, 91, que foi basicamente a época do declínio, né, essa perda de poder da União Soviética. Mas vamos continuar a ler aqui e vamos ver. Letra B, fundação da União Europeia, não está associado a isso, não tem a ver. Muitos países, inclusive do leste europeu, nem fazem parte da União Europeia. Letra C, término da crise dos mísseis, a crise dos mísseis foi na década de 60, não tem a ver com a Europa diretamente, no caso o leste europeu é basicamente Cuba, Estados Unidos e União Soviética, onde tem o maior problema. E letra D, início da coexistência pacífica, também está errado. Letra C, a resposta é letra A, está associada ao fim da Guerra Fria. Bom, pessoal, é isso. A gente corrigiu aqui a prova de 2016 da UERJ. Se você quiser dar uma olhada depois na prova, no gabarito está aqui na descrição. Tem aqui o Dropbox com o link para você baixar a prova. Tem também mais o que, Matheus? Tem aqui na descrição? Tem a página do Facebook e do Twitter. Você entrar lá, curtir nossa página, vai no Twitter também, conversa com a gente. Começa a seguir. Se quiser, tiver com dúvida em algum assunto, quiser mandar para a gente uma sugestão de aula para a gente fazer no futuro, pode mandar. A gente agradece seu comentário, sua sugestão. É muito importante para a gente também no crescimento do canal. Mas o que também é importante, Matheus? Manda para a gente um assunto específico, que você tem uma dúvida, que a gente prepara uma aulinha para você aí especial. Exato. Quem sabe a gente também não menciona o seu tweet aqui, o seu Facebook aqui. Enfim, galera, obrigado aí. Dá um like no vídeo, né? Curte aí no vídeo, que é bastante importante pra gente. Compartilhar também. Também é importante se inscrever no canal para vocês ficarem atentos assim que a gente postar o próximo vídeo, para vocês ficarem sabendo quando a gente vai postar. Gente, tchau, galera. Até a próxima.